Em Mateus capítulo 13, semana passada o pastor Márcio falou sobre felicidade, e eu amei aquela mensagem, o vídeo que ele passou realmente marcou a minha vida. Eu tenho certeza que aqueles que assistiram, aqueles que estiveram presentes, foram tocados por Deus, e sem dúvida, o projeto de Deus para nós é que a gente seja feliz, amém? Deus não tem plano nenhum da vida da gente que a gente seja uma pessoa infeliz. Deus espera e confia que cada um de nós venha desfrutar. Deus lançou o pavimento, lançou a palavra, deixou aí tudo em nossas mãos para que a gente possa ser feliz. E o pastor Márcio, resumidamente, falou, olha, ser feliz é pertencer a Deus, é você fazer parte da família de Deus, você foi adotado por Ele, você já não é órfão, você já não é uma pessoa sem esperança nenhuma. E isso é uma certeza que você tem, isso pode te fazer e deve te fazer feliz. Felicidade não é o que você tem, mas é aquilo que você é. Essa foi a mensagem dele. Eu pensava no que falar hoje à noite, meio que pegando um gancho nessa mensagem, porque ser de Deus é ser feliz, fazer parte do plano de Deus é ser uma pessoa feliz. Eu decidi pregar sobre o que eu vou pregar hoje. Mateus capítulo 13. Jesus contou várias parábolas, e Jesus amava ensinar por parábolas. Era uma forma de se conectar com as pessoas. Às vezes, a gente precisa de quebrar um pouco, entender o contexto dos dias de Jesus para entender as parábolas, mas no cotidiano, no dia a dia daquelas pessoas, eram parábolas de uma linguagem muito, muito eficaz, que as pessoas, ao ouvirem aquela parábola, elas entendiam rapidamente o que Jesus estava tentando comunicar. Então, para nós, às vezes, fica difícil, porque a gente não faz parte de um contexto do Oriente Médio, porque a gente não faz parte também de uma cultura tão antiga, com tantas práticas que a gente não tem mais. Também o fato de não sermos pessoas do campo, às vezes nos dificulta entender um pouco das parábolas de Jesus. Mas Jesus não usava essa técnica para complicar. Jesus usava justamente essa técnica para facilitar a sua comunicação. Ele queria que as pessoas entendessem, e eu creio que é o plano de Deus, que as pessoas entendam o que Deus quer dizer. Nosso objetivo como pastor é facilitar a comunicação de Deus com a sua vida. Claro que você tem acesso à palavra de Deus, é claro que você lê a sua Bíblia, claro que você tem o Espírito Santo. E tudo isso já é uma forma de Deus falar com você. Mas quando a gente prega, quando a gente ensina, nosso desejo é que o Espírito Santo e a nossa palavra possa facilitar o seu entendimento de Deus. E que isso possa acontecer essa noite, amém? Amém? Verso 44. Jesus contou essa parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aí ele conta uma outra parábola em um versículo também. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas e, tendo encontrado, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Duas parábolas bem simples, como eu disse, aquelas pessoas que ouviam entendiam rapidamente o que Jesus estava falando. A primeira delas tinha a ver com um costume muito comum na época. Não tinha banco, as pessoas tinham medo de serem roubadas seu dinheiro, nas suas propriedades, naquilo que eles guardavam. E era muito comum, então, os pais de família trabalharem por anos e anos e anos e juntar, e tinha moeda corrente naquela época, tinha tudo isso, mas as pessoas não tinham de guardá-las. E existia ladrão. Ladrão é algo antigo, sempre existiu ladrão, né? À toa que Jesus conta parábolas de ladrões, e Jesus morreu do lado de o quê? Dois ladrões. Sempre teve mais ladrão do que gente boa, sempre existiu mais ladrão. E era comum, então, essas pessoas perderem tudo, anos e anos de trabalho. Então, o que o pai de família fazia? Ele tinha uma terra, uma propriedade. Era comum ele, na calada da noite, em momentos que ninguém estava vendo, ele encontrar um lugarzinho no seu terreno e cavar um buraco e esconder o seu dinheiro. Porque ali ele mantinha o seu dinheiro seguro. Talvez dentro de uma caixa, era muito comum naquela época usar vasos de cerâmica para guardar as moedas. E eles enterravam em algum lugar
E, geralmente, só o pai de família sabia. Só o dono da casa sabia onde aquilo estava escondido, para que ninguém espalhasse a notícia, ninguém comentasse. E ele fazia isso para preservar a família, para guardar para a família para o futuro. Mas só que acontecia muito, era muito comum, por isso que Jesus conta essa parábola, as pessoas viviam muito pouco naquela época. As estatísticas dizem que as pessoas com 45, 50 anos era o máximo que elas chegavam naquela época, então elas morriam muito cedo. E é bem possível que Jesus contava essa parábola porque isso acontecia demais. As pessoas que enterravam morriam, e como só ela sabia, ninguém sabia onde estava escondido as posses daquela família. Então, de vez em quando, as pessoas encontravam esses tesouros em terrenos. E, se ninguém falasse nada, a família não sabia. Então, Jesus fala assim, o reino de Deus é igual uma pessoa que vai olhar uma propriedade. E ele verifica, olha, anda pela propriedade, e ele suspeita de um lugarzinho lá na propriedade, ele começa a cavar e ele percebe que ali está escondido algo de muito valor. Ele, caladinho, tampa de novo. Parece que Jesus está endossando aqui a trapaça, não é verdade? Se a gente não entende o contexto. Diz o texto claramente, o certo homem, ele encontra, esconde de novo, ou seja, ele acha, aqui tem muito dinheiro. Entender, quando cair as escamas dos seus olhos, quando você verdadeiramente se der conta, você vai estar disposto a fazer tudo por causa do reino de Deus. Usando, mais uma vez, o que o pastor Márcio falou, você vai descobrir a verdadeira felicidade da vida, o verdadeiro sentido de viver neste mundo. Você vai estar disposto a tudo por causa do reino de Deus. A verdade é, usando esse parábola, usando nossos dias, usando os dias de Jesus, é que muita gente que seguia Jesus, e Jesus estava falando aqui para a multidão, ainda não tinha compreendido isso. Eles estavam seguindo Jesus por várias razões, porque Jesus alimentava, porque Jesus curava, porque Jesus libertava, porque Jesus fazia, realmente grandes ensinamentos. Mas poucos estavam seguindo Jesus por causa daquilo que ele verdadeiramente estava oferecendo. E o que Jesus estava oferecendo? Mateus 4, verso 17, é o primeiro discurso de Jesus. Abra comigo Mateus 4, 17. Jesus, depois de ser tentado, Jesus, depois de ser levado para o deserto, tentado pelo diabo, foi levado pelo Espírito Santo, tentado, quando ele sai de lá do deserto,
Jesus começa a fazer aquilo que ele veio fazer no mundo. Verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. O que ele pregava? Arrependei-se, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, em algumas traduções. O projeto de Cristo na terra foi esse, anunciar o reino de Deus. Os milagres, as curas, a libertação, faziam parte desse projeto de Deus. Mas o alvo, o objetivo era mostrar às pessoas, existe um reino melhor do que esse. Existe o reino de Deus. Existe um projeto divino lá no céu para vocês, que é o reino de Deus. Eu quero que vocês conheçam. E quando vocês conhecerem, quando vocês finalmente entenderem o projeto de Deus, vocês vão estar dispostos a tudo, a abrir mão de tudo, por causa desse projeto. Se a gente fizer uma análise verdadeiramente nas nossas vidas, a gente vai ver que às vezes, talvez a gente está ainda nesse período de entendimento, buscando entender o verdadeiro sentido da vida. Porque isso é medida ao quanto de compromisso você tem com aquilo que você verdadeiramente acredita ser o projeto de Deus na sua vida. Eu estava lendo uma reportagem sobre, quem gosta de Discovery Channels, alguns de vocês, homens principalmente gostam mais, algumas mulheres, de alguns pesquisadores que vão em lugares remotos do mundo a fim de estudar certas espécies. E eu estava vendo a história desses pesquisadores, principalmente um que passou 20 anos numa costa, eu acho que da África, pesquisando uma espécie de golfinho. 20 anos. Eu falei, meu Deus, 20 anos da vida pesquisando golfinho. A pessoa vivia mal, comia mal, não tinha amigos, estava a maioria das vezes sozinha, mas feliz da vida, porque estava fazendo o projeto da vida dela. Pesquisar o quê? Os golfinhos. Amém, o golfinho é tão bonitinho, né? Merece 20 anos da sua vida. Merece 20 anos de solidão, de fome, de escassez, de limitações, sem internet muitas vezes. Tem gente que, igual eu, ficou 2 dias sem telefone, fica louco. Imagina 20 anos da sua vida isolado numa ilha, numa costa remota da África. E esse é só um exemplo de milhares de pessoas que estão ao redor do mundo dando a sua vida por uma causa que eles acreditam. Dispostos, e eu falei de golfinhos, mas há pesquisadores de formigas, de baratas, de morcego. Há pessoas que estão ao redor do mundo, nesse momento, numa caverna escura, sem ninguém, com uma lanterna, vigiando insetos. E eles fazem isso porque eles acreditam ser o projeto de vida deles. A vida deles não faz sentido se eles não estiverem ali fazendo isso. Este é o grande tesouro da vida deles. Se você fizer uma entrevista, conversar com uma pessoa que vive em função disso, e amém por essas pessoas, graças a ela temos várias descobertas, graças a elas vários antídotos, remédios e várias coisas são descobertas, amém. E eu não estou criticando-as, pelo contrário, estou elogiando e apreciando como é lindo ver alguém que dedica a sua vida a uma causa. Mas trazendo para o nosso lado, usando o que Jesus falou, tendo em mente o que Mateus tentava passar anos mais tarde escrevendo esse evangelho, ele estava dizendo, eu preciso que vocês entendam que o reino de Deus, o projeto de Deus de estabelecer um reino é algo muito precioso. Que quando vocês entenderem ele, vocês estarão dispostos a mudar tudo, a vender tudo, a entregar tudo por causa dele. E sabe de uma coisa? Vocês vão ser muito felizes. Vocês vão encontrar verdadeiro sentido na vida de vocês. A vida de vocês vão começar a encaixar porque ela vai sair do patamar da amplitude de quê? De dimensão natural deste reino, deste mundo, das coisas que vivemos aqui e por elas vivemos. Você vai estar trabalhando por algo muito maior, muito mais excelente, muito mais alto. Há uma das pessoas que mais impactaram a vida de muitos cristãos durante anos e anos, e impacta até o dia de hoje, porque ele entendeu isso. Esse homem chama-se Paulo, antes conhecido como Saulo. Eu vou pedir para você abrir mais um texto, que está em Atos capítulo 20.
Paulo, aqui já conhecido como Paulo, Deus mudou o nome dele, o maior perseguidor dos cristãos, por acreditar na causa, no zelo que ele tinha pelo judaísmo, esse homem ia ao Sinédrio, que era lideranças religiosas da sua época, pedia-lhes permissão para que pudessem perseguir essa nova seita, esse novo grupo de pessoas que estavam inseminando no meio dos judeus, que eram os cristãos. E vestido de autoridade dessas cartas, de todo o poder da época, Paulo saía em busca veemente dessas pessoas, e sem pena, sem piedade, porque era o projeto de vida dele. Ele estava o quê? Matando, trazendo para as prisões, levando para as grandes arenas para eliminar esses cristãos. Até o dia que Jesus fala com ele. E quando Jesus fala com ele no caminho de Damasco, Atos capítulo 13, você conhece a história, Paulo tem um encontro que muda a sua vida, e de repente Paulo se vê exatamente em Mateus 13, verso 44. Uau! Eu acabei de descobrir um grande tesouro escondido. Eu não sabia que o Cristo que eu estou perseguindo é o Deus que eu sirvo. E de repente Paulo muda totalmente a sua vida, totalmente a direção da sua vida, e começa agora o quê? A ir exatamente em direção àqueles que ele perseguia, e dizer: olha, eu tive um encontro formidável, minha vida mudou. Eu agora sei quem vocês são. Eu encontrei o tesouro que vocês tanto falavam e eu nunca tinha visto, porque estava escondido para mim. É interessante que a gente fala de Jesus para as pessoas falam: não consigo ver o que vocês estão falando. Vai ter um momento que você vai encontrar, Deus vai te mostrar. E aí seus olhos vão se abrir, você: uau, eu agora entendo o que é ser de Deus, o que significa o projeto de Deus para a minha vida. E Paulo então tem esse encontro e começa a viver para isso. E no capítulo 20, ele tem aqui um discurso muito bonito aos irmãos de Éfeso, a partir do verso 13. E no verso 24, Paulo fala o seguinte: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse versículo foi o versículo que o meu pastor compartilhou comigo quando eu aceitei o ministério. Quando eu aceitei o desafio de ser pastor, de começar a abrir mão de tudo que eu estava vivendo, todo o projeto que eu tinha de vida. Ele falou assim: eu quero que você entenda uma coisa, o ministério é algo excelente. O ministério é a melhor coisa que você poderia desejar. O ministério é algo lindo, é algo prazeroso. Mas entenda uma coisa, o ministério é algo sério. A vida dedicada a Deus é algo muito sério. E esse versículo foi compartilhado para mim, eu nunca mais esqueci dele. Ele dizendo, e eu apliquei para mim: a minha vida não posso considerá-la por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui exatamente o que eu estou tentando mostrar para vocês há 20 minutos. Eu encontrei a verdadeira razão do meu existir, eu encontrei um tesouro. E de agora em diante, a minha vida está sendo avaliada de uma forma totalmente diferente. Independente se você foi chamado para o ministério ou não, independente se você acha que isso é somente uma tarefa de pastores e líderes, eu quero que você ouça o que eu tenho para dizer. Jesus chamou a todos para esse ministério. Que ministério, pastor? De pregar as boas novas. Mateus 28, você conhece: ide por todo mundo e o quê? Pregai o Evangelho. Para quem que ele falou isso? Para os seus discípulos. Ele não falou isso somente para alguns líderes, ele não falou isso para pastores, ele falou para todos os seus discípulos, que nós deveríamos ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Mas só vai fazer isso, só vai se empenhar isso quem teve um encontro o quê? Do reino de Deus, quem encontrou a verdadeiro tesouro, quem entendeu que a sua vida agora só faz sentido se for nessa dimensão. Eu quero te desafiar hoje a pensar comigo o quão ingressado nessa tarefa você está.
O quão empenhado você que me assiste, você que está aqui, verdadeiramente está. Porque isso faz toda a diferença na forma que você vive. O quão mudou a sua vida? Eu falei do apóstolo Paulo, existem vários outros, durante toda a história do cristianismo, que a vida deles passou a ter um outro sentido. O quão dedicado você é a essa causa, chamada Reino de Deus. 20 anos em um determinado lugar você já passou? 30 anos, 5 meses, 2 semanas, em busca de compreender o reino de Deus. 20 anos dedicados na costa da África para compreender os golfinhos, para saber como eles se comportam, como eles se acasalam, o que eles comem, qual é o sentido da vida para eles, para poder dizer para alguém: é isso que essa espécie faz. Uma pessoa empenhada no reino de Deus é uma pessoa que entende: peraí, deixa eu entender o reino de Deus para poder dizer para outros o que é o reino de Deus. Deixa eu me aprofundar, deixa eu estudar, deixa eu receber para poder ensinar. Jesus diz que uma pessoa que encontra o reino de Deus é uma pessoa que vai fazer de tudo para ter esse reino. Vai fazer de tudo para receber. Quebrando em miúdas as palavras do apóstolo Paulo, e eu vou concluir rapidamente, ele diz assim: o ministério que eu recebi do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, esse desafio você não recebeu de ninguém, recebeu do próprio Senhor. Não foi um pastor A, B ou C, ou igreja nenhuma que te deu esse ministério, essa chamada, que é pregar o reino de Deus. Foi o próprio Deus. Deus poderia ter usado anjos, Deus poderia ter usado os líderes deste mundo, porque a palavra de Deus diz em Romanos 13 que todos os líderes foram constituídos por Ele. Deus poderia do céu enviar uma palavra, em sonhos apresentar-se a esses líderes e dizer: olha, eu quero que a partir de agora, todos os reinos do mundo tenham o cristianismo como religião principal. Deus pode ou não pode fazer isso? E Deus impôs pela força a honra, o louvor e a glória a Cristo. Mas esse não é o plano de Deus. Deus falou assim: eu vou usar pessoas de todas as raças, línguas, tribos, nações, classes sociais, para pregar o reino, para falar do reino. Eu vou impeli-las pelo poder do meu Espírito a falar do reino. Eu vou mover dentro delas, eu vou dar uma nova razão de viver para falar do meu reino. Eu não vou forçar, eu vou convidá-los a falar do meu reino. Paulo diz: eu recebi esse ministério do Senhor. Você recebeu o ministério do Senhor de pregar as boas novas, sim ou não? Sim ou não? Você entende que Cristo te chamou para pregar as boas novas? Cristo não te chamou para falar de fofoca, para te falar mal notícias, para falar da vida dos outros, para reclamar, né? Eu ia falar complain. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para falar das boas novas do reino. Então a sua boca é a boca de Deus para o mundo. Um mundo tão desesperançoso, você tem que dizer: eu recebi uma missão. E eu tenho que dizer para todo mundo que Jesus ama elas. Que o mundo não faz sentido sem Jesus. Que a vida com drogas, bebidas, sexo, roubalheira, riquezas é vazia. Só Jesus traz sentido à vida. Esse foi o meu chamado. Esse foi o seu chamado. Ele nos libertou para que a gente possa libertar outros. Eu recebi do Senhor. Paulo, vocacionado, chamado, escolhido para desempenhar este ministério. E ele não para aí. Ele diz aí, ainda no mesmo versículo: mas tem uma coisa, para fazer esse chamado, para desempenhar essa função, eu não posso considerar a minha vida de maneira nenhuma preciosa. Ele diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Paulo entendeu uma coisa: embora é um privilégio, embora eu fui vocacionado, chamado por Deus, eu tenho que entender uma coisa: a minha vida não tem valor nenhum para mim mesmo, para nada que eu venha fazer, se eu não fizer esse chamado.
É por isso que esse apóstolo Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado na Tessalonicense e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corintos. Enfrentou feras em Efésios, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, picado por cobra em Malta e preso em Roma. Suportou cadeias, açoites, foi fustigado com varas e apedrejado, mas mesmo diante da morte, não considerou a sua vida preciosa. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que só irá cumprir, só acha que só deve cumprir se as coisas forem o quê? Um mar de rosas. Se as coisas apertar, começar a falar, Deus não está nisso, porque eu não poderia passar por isso, já que eu estou fazendo o quê? O reino de Deus. Estou pregando o reino de Deus. Açoites, né? Passar por perseguições, ser picado por cobra. Cobra é sinônimo do diabo. Foi atacado pelo inimigo. Não pode. Servo de Deus não passa por isso. Paulo está aí para provar que passa. E ainda mais ele fala assim, a vida que eu vivo, eu já morri para ela. A vida que eu vivo para Cristo. Minha vida não tem valor nenhum se não for cumprir o propósito de Cristo. Porque ele tinha encontrado o grande tesouro. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele fala assim, sabe uma coisa, eu não olho para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são o quê? Temporais. Mas as que não se veem são eternas. Os olhos de Paulo estavam numa outra dimensão. Assim como os olhos de muitos hoje estão em outra dimensão. Está na ostentação, está na riqueza, no desejo de ter. Não vivo o presente porque vive lá. Paulo falava assim, eu não vivo o presente porque eu já estou no céu com Cristo. Eu não estou aqui porque eu já estou reinando com Ele, é o que ele diz em Efésios capítulo 1. Eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eu falo, a minha vida aqui, o pior que me pode acontecer, ele diz isso em Gálatas, é a morte, mas morrer é abrir os olhos em Cristo. Passar dessa vida para outra é a melhor coisa que me pode acontecer. Por isso ele podia dizer, eu não tenho a minha vida por preciosa. Jesus nunca enganou, ele disse, se alguém quiser vir após mim, o quê? Nega-se a si mesmo. Não tenha a sua vida por preciosa. Jesus fala em Mateus 15 que nós não podemos de maneira nenhuma, em João 15, perdão, entender que a vida da gente tem algum sentido sem Ele. Se nós não estivermos na videira verdadeira, a gente está seco, morto e sem vida. O ser humano só vai encontrar felicidade completa quando estivermos em Cristo. E aí a vida, meu irmão, não tem valor nenhum. Perde todo o sentido se não estiver em Cristo. Por último, Paulo então diz, primeira coisa, eu recebi uma chamada, eu recebi um desafio de Deus, eu recebi uma encomenda e eu vou entregá-la. Mas eu entendo que a minha vida não pode ter valor nenhum. Por quê? Porque essa encomenda tem mais valor que a minha vida. É o que ele fala no final do versículo. Pois Paulo sabia que não era em vão a sua vida para entregar este trabalho, que era o quê? Testemunhar o Evangelho de Deus. Eu recebi um desafio de Deus. Não considero a minha vida preciosa. Por quê? Porque o que eu estou entregando é mais valioso que a minha própria vida. Paulo sabia, o que eu tenho para entregar vale mais que a minha vida, vale mais que a vida do mundo inteiro, o próprio Cristo, a mensagem que eu tenho para entregar. Paulo falava assim, olha, sabe uma coisa? Morrer por essa causa vale muito mais a pena, usando aqui, do que os golfinhos que alguém está lá agora nesse momento. Dar a sua vida pelo reino, para as coisas de Deus, vale muito mais a pena do que morrer de trabalhar. E tem gente que está morrendo de trabalhar. Tem gente que está dando a vida por um trabalho. Tem gente que está morrendo diariamente, todos os dias, um pouquinho a cada dia, por causa de uma causa que vai ficar aqui. Não vai subir. Ela não vai subir, porque ela é deste mundo. E tudo que é deste mundo vai ficar. Tudo que é deste mundo não vai subir. O apóstolo Paulo diz que um dia todas as nossas obras, diga comigo, todas elas vão passar pelo fogo. E algumas vão se queimar como palha, feno e madeira. Somente algumas serão
poupadas, porque são pedras preciosas. E sabe quais são? Aquelas que fizemos para Deus. Aquelas que são do reino dos céus, como diz Mateus, reino dos céus. Não é deste mundo, não é dessa era, não é deste mundo. Ela passa pela intercessão, ou pela transição, perdão, deste mundo para o próximo, porque elas são do próximo mundo. Elas valem a pena. Elas valem a pena eu dedicar minha vida por ela. Paulo dizia, olha, vale muito a pena abrir mão de tudo. Essa mensagem minha não tem um outro interesse, a não ser de mexer realmente com as suas entranhas. De trabalhar aí como está sendo trabalhado pelo Espírito, porque não são minhas palavras, é do Espírito de Deus, do que você está fazendo da sua vida. Eu já cheguei no que eu acredito ser metade da minha vida. Você já chegou lá? Já? Eu acho que é metade da minha vida eu devo estar. Metade da minha vida, ou mais da metade, eu não sei. Mas a pergunta que eu todo dia tenho que me fazer é: como é que eu estou gastando a minha vida? Como é que você está gastando a sua vida? Entendendo se isso está te trazendo ou não felicidade, se isso pode ou não te trazer realizações, como é que você está vivendo a sua vida? Tem valido a pena a causa que você tem dado à sua vida? Sim ou não? Tem valido a pena todos os anos, dedicação, para aquilo que você tem feito da sua vida? Seja o que você estiver fazendo, se dentro desse projeto estiver o reino de Deus, a sua vida tem valido a pena. Seja o que você estiver fazendo, se tiver o plano de Deus das boas novas, vale a pena viver essa vida. Mas a sua vida não tem sentido nenhum, razão nenhuma, segundo o apóstolo Paulo, se não for por causa do reino de Deus. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Valeu a pena viver a vida que eu vivi, do jeito que eu vivi, porque dentro dela estava o reino de Deus. Um homem que não foi dos melhores biografias, perdão, uma história que não é das melhores biografias de se ler. Alguém que passou pelo que ele passou. Mas nas entrelinhas de todo o sofrimento, de toda a perseguição, de toda a luta, estava algo especial, que era mais precioso, porque não era deste mundo, que era o reino de Deus. Lá estava escrito, com as palavras que só o sangue do Cordeiro pode desvendar: ele está num projeto eterno, no meu projeto, está fazendo a minha vontade. E a pergunta para você e para mim: e nós? Vamos também passar por isso? Será que está valendo viver a vida do jeito que a gente está vivendo? A gente vai começar uma série domingo, e eu por isso pedi ao Espírito Santo: me dê uma palavra para sexta-feira, para preparar a igreja. Porque é muito além da missão da nossa igreja, é muito além daquilo que a gente deseja como igreja. É o projeto de Deus para nós. É o plano de Deus para a sua vida. Que você pregue, fale do reino de Deus. Que você seja parte do reino de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Você que me assiste, onde você estiver, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo, o único que pode te convencer verdadeiramente dessa verdade, te mostrar o verdadeiro sentido da sua vida. Se você nunca encontrou o reino de Deus, e você talvez ainda não entende o valor do reino de Deus, onde você estiver, ajoelhe-se agora, fale com Deus, entregue o seu coração para Jesus. Deixa o Espírito Santo te levar a Ele. Deixa o Espírito Santo falar com você. Jesus quer perdoar os seus pecados e te dar uma nova razão de viver. Te mostrar um novo e lindo caminho, que é agora o reino de Deus. Paulo foi transformado. Você pode ser transformado também. Deus te abençoe. Entre em contato conosco através da nossa página da internet. Deixa a gente orar por você, se Deus falou com você hoje. A paz do Senhor.